Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês no livro de Jó, no capítulo 34, verso 3. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. Eu quero comparar esse texto com dois outros no livro de Jó. Jó 12, 11. Jó 12, 11. Eu já até gravei um vídeo amparando bem nesse texto. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? E um texto bem comparativo, né? Jó 6,30. Jó 6,30. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Amém. Voltando ao nosso texto, 34, 3, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. Meus irmãos, são figuras muito oportunas e a gente se familiariza mais com a ideia do paladar quando vamos para o campo físico, né? Nós pensamos mais em provar o alimento, se está salgado, se não está, se ele parece estragado, ou se tem um tempero diferente, né? Às vezes, quando nós comemos um prato já familiarizado, né, com o qual estamos familiarizados, nós falamos: olha, tem um ingrediente diferente aqui, o que que é? Aí a pessoa em geral fala: ah, eu coloquei uma pitada disso, é algo que eu gosto, ah, bem que eu percebi, etc. Então é um paladar mais refinado, talvez, para aquele alimento. Então a prova é muito natural. Às vezes a pessoa que está fazendo a comida pede ao filho, à filha, ao marido: "Ah, prova aqui para mim, tá bom de sal, etc, porque eu estou sem paladar." As pessoas falam assim, né? Eu estou sem paladar e estou com medo de salgar, tal, etc. Então, a figura do paladar é mais usada para a prova do que o ouvido. E aqui faz-se as duas figuras, né? As duas figuras são empregadas, querendo mostrar que o nosso ouvido ele deve também provar o que ouve. E por vezes nós nos tornamos totalmente acríticos, e acríticos pela nossa falta de conhecimento, pela nossa ingenuidade, ou porque nós gostamos do que ouvimos. Há uma crítica prévia, ou seja, eu sei que aquilo eu gosto, então a crítica já está aí. Então, o que vier daí, eu recebo. E de acordo com o assunto, eu até me pronuncio sobre este assunto com razão ou sem razão. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, de que na Segunda Guerra Mundial, ou durante a Segunda Guerra, ou no início da Segunda Guerra, um radialista no interior de São Paulo, no seu programa, teria dito: eu já adverti por este canal o Hitler para que ele não faça isso, etc. Né? E Hitler deve ter ouvido o canal dele e deve ter pensado, de fato. Né? E quando eu falo canal aqui, já estou usando anacronismo, porque eu creio que no rádio não usava esse tipo de expressão. Mas o fato é que alguém do interior de São Paulo imaginava que Hitler poderia o estar ouvindo com seriedade, alguém traduzindo para ele, e ele falando: olha, isso aí é assim mesmo. Às vezes a nossa empolgação com aquilo que ouvimos, porque nós gostamos, nos leva a nos pronunciar, porque nos falta um ouvido crítico ou, como eu falei, há uma percepção anterior, no sentido de que aquilo ali eu gosto e faz com que as pessoas se pronunciem. Esses dias tem havido uma questão com o ministro da Educação, o presidente, o tráfico de influências, etc., que é um assunto que eu só sei o que foi comentado, não sei mais profundamente o que está por trás disso e não quero nem me pronunciar sobre isso, ainda mais num canal como este, que tem um alcance para o qual eu não tenho nenhum controle, e me retratar depois seria terrível. Bom, mas está sendo averiguado, certamente, se foi aquilo que foi dito,
há erros sérios que devem ser corrigidos. Mas aí que está. Nós recebemos, e algumas pessoas ávidas por se pronunciar a respeito, a uma instituição que logo fez um documento dizendo: olha, esse pastor não pertence a nós mesmos, não, etc. Eu achei muito interessante dizer: olha, ele é evangélico, é ministro, mas não pertence a nós, e certamente é um grupo muito interessado no crescimento da sua igreja, que nos últimos 7 anos só decai, e também preocupado com a firmeza teológica dos seus seminários em plena evolução, e se esquecendo das igrejas, das associações internacionais que financiam guerras e os partidos de esquerda, ou agenda de esquerda pelo mundo. Bom, mas são ouvidos a críticos, ó, uma pré-crítica feita, e agora eu quero me manifestar. Eu acho que foi Lloyd Jones que comentou uma vez que as pessoas estão prontas até mesmo a confessar pecado, se forem para falar de si mesmas. Bom, é o desejo de serem ouvidas. Mas, voltando ao nosso texto de forma mais direta, é preciso que nós tenhamos discernimento com aquilo que ouvimos. Isso deve ser aplicado a todas as áreas de nossa existência. No campo da informação, hoje, de modo muito especial, onde há uma batalha de informações, embora sempre houve, apenas hoje, no nosso país, está evidente pela polarização de ou política, de ideologia política, então a coisa se torna muito veemente, porque há grupos extremamente interessados em a manutenção de determinado privilégio, então insiste em vender um tipo de informação. Há, por outro lado, um grupo mais crítico quanto a isso, que deve ter os seus interesses também. Eu não estou aqui discutindo essa questão, mas apenas dizendo que há informação contra informação. Davi já praticava isso no bom sentido, tentando preservar o seu reino ou saber os passos dos seus inimigos, para que depois ele pudesse voltar ao seu reino. E na história sempre foi assim. E a comunicação nada mais é do que uma tentativa de tornar comum ao outro o que eu sei, ou aquilo que eu julgo saber, ou aquilo que eu quero que o outro saiba. Então, a comunicação é isso, é tornar comum. Então, no meio de uma pressão de informações, nós somos tendentes a assumir posições, por vezes precipitadamente, sem termos condições de verificar, ou por causa do tempo, ou porque aquilo está além de nossas possibilidades de acessar as informações, e nós nos pronunciamos apressadamente, equivocadamente. É preciso cautela, é preciso que os nossos ouvidos, como o nosso paladar, provem o que está sendo dito. Isso vale no campo da informação, no campo político, no campo teológico. Paulo diz que devemos provar todas as coisas e reter o que é bom. Então, o fato de alguém, por exemplo, falar em nome de Deus não significa necessariamente que este discurso provenha, de fato, dos ensinos das Sagradas Escrituras. Por alguém usar muito o nome do Senhor, por alguém ser um líder de igreja, isso não nos qualifica a falar em nome do Senhor, ou dizer o que é a verdade. Tudo deve ser analisado à luz da palavra de Deus. Então, assim como nós provamos o alimento, se está salgado ou não, se está vencido ou não, se aquilo é saboroso ou não, ou se aquilo não está tão saboroso como de outra vez, é natural que façamos isso, e fazemos isso até instintivamente. Nós devemos treinar os nossos ouvidos para termos um juízo crítico a respeito daquilo que ouvimos. E esse refinar de nossos ouvidos dá-se-á pelo estudo e pela meditação da palavra,
pedindo a Deus em oração o discernimento, para que não sejamos ouvintes ingênuos e, mais ainda, transmissores de compreensões equivocadas, porque simplesmente fomos manipulados. É preciso provar o que ouvimos. É preciso provar os espíritos. É preciso provar o que está escrito. É preciso provar o que nos querem ensinar, sempre à luz da palavra. Que Deus nos dê discernimento. Amém.